Antes da democracia, antes da filosofia, antes dos templos de mármore que ainda hoje definem nossa ideia de civilização, existiu uma Grécia antiga fragmentada, violenta, poética e profundamente humana. Para compreender verdadeiramente a Grécia antiga, é preciso voltar muito além de Atenas e Esparta, voltar a um tempo em que o mundo grego ainda não sabia que um dia seria chamado de berço do Ocidente. Nossa jornada começa no mar. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, no coração do Mar Egeu, floresceu uma das primeiras grandes civilizações da Europa, a civilização minoica, na ilha de Creta. Um povo marítimo, comerciante, sofisticado e misterioso. Eles não falavam grego. Sua escrita, o linear A, permanece indecifrada até hoje, como um sussurro do passado que se recusa a ser totalmente revelado. Os palácios minoicos, como o lendário Knossos, não eram fortalezas, mas centros vivos de comércio, religião e arte. Afrescos vibrantes mostram dançarinos, golfinhos, sacerdotisas e o famoso ritual do salto sobre touros. Diferente de outras civilizações antigas, os minoicos parecem ter vivido sem muralhas, confiantes no mar como sua proteção. Mas ao norte, no continente grego, um mundo muito diferente estava surgindo. Por volta de 1600 a.C., emergem os micênicos, um povo guerreiro, hierárquico e expansionista. Eles falavam uma forma primitiva do grego e deixaram registros administrativos escritos no linear B, já decifrado pelos arqueólogos. Micenas, Tirinto e Pilos eram cidades-fortaleza, cercadas por muralhas ciclópicas tão imensas que os gregos posteriores acreditarem terem sido erguidas por gigantes. Seus reis governavam através da guerra, da tributação e do controle absoluto. Foi nesse mundo micênico que nasceram as histórias que séculos depois seriam eternizadas por Homero. Agamenon, Aquiles, Ulisses, Helena, personagens que habitam a fronteira entre mito e história. A Guerra de Troia, embora envolta em lendas, reflete conflitos reais entre potências do Egeu e da Anatólia. Mas então, por volta de 1200 a.C., tudo desmoronou. Palácios foram incendiados, rotas comerciais desapareceram, a escrita sumiu, cidades foram abandonadas. A Grécia entrou em um período que os historiadores chamariam mais tarde de Idade das Trevas grega. Durante quase 4 séculos, o mundo grego parece ter recuado no tempo, sem escrita, sem arquitetura monumental, sem grandes estados. Mas nem tudo foi perdido. Enquanto os registros desapareciam, as histórias sobreviveram. Transmitidas de boca em boca, as narrativas de heróis, deuses e tragédias humanas moldaram uma identidade coletiva. Foi nesse silêncio histórico que nasceu a mitologia grega. E então, lentamente, a Grécia renasceu. Por volta do século VIII a.C., surge um novo alfabeto, adaptado dos fenícios. A escrita retorna, agora não apenas para a burocracia, mas para registrar leis, poemas e ideias. As polis, as cidades-estado, começam a se consolidar. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, cada uma com suas leis, seus costumes e sua visão de mundo. Em Atenas surge algo revolucionário, a democracia. Um sistema imperfeito, limitado, mas radical para sua época. Em Esparta, uma sociedade moldada inteiramente para a guerra. É também nesse período que florescem a filosofia, o teatro, a história e a ciência. Sócrates questiona tudo. Platão imagina mundos ideais. Aristóteles busca compreender a lógica da natureza. A Grécia Antiga atinge seu auge, mas como tudo na história, a glória não é eterna. Guerras internas, como a Guerra do Peloponeso, enfraquecem as cidades gregas, e do norte surge uma nova força, a Macedônia. Sob o comando de Alexandre o Grande, o mundo grego se expande como nunca antes. Da Grécia ao Egito, da Pérsia até a Índia, a cultura helênica se espalha, misturando-se a povos e tradições. Mas após a morte de Alexandre, o império se fragmenta, e séculos depois, a Grécia acaba absorvida por uma nova potência, Roma. Ainda assim, mesmo conquistada militarmente, a Grécia jamais foi derrotada culturalmente. Roma adotou seus deuses, sua arte, seu pensamento e sua visão de mundo.
E através de Roma, a herança grega alcançou o Ocidente. A Grécia Antiga não foi apenas uma civilização, foi um experimento humano. Um mundo que transformou mito em filosofia, caos em pensamento, ruínas em ideias eternas. E mesmo após milênios, suas perguntas continuam ecoando. Quem somos? De onde viemos? E o que significa, afinal, ser humano? Essa foi a história da Grécia Antiga, uma civilização que transformou mitos em ideias, ruínas em conhecimento e o passado em legado. Se você quer continuar viajando pelas grandes histórias da humanidade, fique ligado para mais vídeos históricos e curiosidades do passado.